a esquerda falar que a esquerda, os esquerdistas falarem que eles defendem a mulher, sendo que o Lula já demitiu, já quase não colocou mulher pra ministro. Demitiu 3. Em lugar das 3 que ele demitiu, ele colocou homem. E agora ninguém tá chamando o Lula de machista. Viu que saiu agora uma professora, e pegaram agora uma professora de 31 anos, que tava saindo com um aluno de 14. Caramba, Você que aluno sortudo, hein? Então, mas isso que eu acho legal. A mulher foi afastada e tal. Se fosse um professor homem, tava preso. E eu tinha lido na legislação lá que todos nós somos iguais perante a lei. Né? E parece que isso não é tão verdade, né? Não, de jeito nenhum. Porque, cara, É engraçado que os pais sempre falam, não pode deixar meu filho, né? Não, é que a gente brinca e tal, mas é um absurdo, né? É absurdo, não. É um absurdo, né? Eu não podia perder a piada. De qualquer. Porque se eu normalizo isso pra homem, alguém vai pô, normalizar pra mulher vai, também. Vai mesmo. Né? E outra coisa, mas se eu tenho uma filha de 14 anos lá, Deus me livre. e o professor dá em cima da minha filha, ele vai ter sorte se a polícia pegar ele. Porque se eu pegar ele antes, é pro cemitério. E isso, cara, isso aconteceu nos Estados Unidos. É uma coisa muito legal, né? Porque a gente não tem. Não, por favor. Não, eu só queria fazer uma parte, né? Se eu tiver uma filha pré-adolescente e um cara mexer com ela dessa forma, é o seguinte: eu tenho 2 coisas na minha vida: uma arma e Jesus. E o réu primário. Um cara que mexer com a minha filha, ele vai conhecer os 2, a arma e Jesus. Não, e isso tinha que ser. Cara, básico. Eu acho curioso o seguinte: você vê qualquer decisão da justiça aqui no Brasil, qualquer uma que você pegar, você olha e fala, cara, isso tá errado. Né? É uma coisa incrível, né? Eu não sei que loucura que é a justiça. Eu tava vendo um documentário sobre jogos de tabuleiro. Eu gosto muito de documentários. E eu gosto muito de estudar processo de criação. Eu acho isso muito legal. Qual que é a ideia que a pessoa teve pra criar alguma coisa. E eu vi um documentário sobre um jogo que chama, se não me engano, é Trivial Pursuit, o nome desse jogo. Esse jogo ele foi revolucionário pro século XX, porque era um jogo que ia ter 6... Era um jogo de perguntas e respostas. Então você jogava em grupos, você tirava uma pergunta e os outros tinham que responder. E naquele cartão tinha resposta. Ele foi revolucionário porque na época ele tinha 6.000 perguntas. 6.000 perguntas, sem computador, sem internet pra você... Os caras escreveram as 6.000 perguntas. E as respostas na raça. Meu Deus. E aí conta a história dos caras, né? Pegava as Barça lá. E chegou uma hora que o cara pegava assim, uma garrafa... Aqui é uma garrafa d'água, mas ele pegava, por exemplo, o ketchup. E aí perguntava, qual é o principal ingrediente do ketchup? Porque não tinha mais de onde eles tirarem pergunta. Caramba. Você entendeu? Então os caras, procuravam em qualquer lugar. Aí eles acharam um livro que chamava Trivia alguma coisa. Era um livro só sobre curiosidades. Tinha um monte de curiosidades. E aí eles usaram aquele livro. Usaram as perguntas e as respostas. Só que o autor deste livro, a empresa que fez esse livro, colocou um easter egg ali no livro. Que inclusive em inglês tem um termo para essa tática, esse mecanismo, que eu não lembro qual que é. Mas qual que era o termo? Entre as milhares de perguntas que tinham nesse livro, ele colocou uma pergunta assim, quem foi, sei lá, quem foi o 13º presidente dos Estados Unidos? Aí a resposta tava Getúlio Vargas. Entendeu? Ele colocava uma resposta, uma pergunta, com uma resposta errada, mas que quem copiasse aquilo indicava que copiou dele. Sim. Você entendeu? Então tem muita gente que faz isso em livro. Coloca uma informação errada pra você justamente poder pegar a cópia. E aí, eles usaram esse livro pra fazer o jogo. O jogo saiu, foi um baita de um sucesso. A empresa que fez o livro processou a empresa que fez o jogo. Quando eles falaram do processo, na hora eu pensei, falei assim, mas não faz sentido esse processo. Porque apesar do cara ter usado o livro, quem fez o livro não tem direito sobre aquelas informações. Sobre as respostas, né? Aquelas informações são públicas. Ele usou um monte de informação que é pública, ele não tem nenhum direito sobre aquelas informações. Ele queria ser literalmente dono da verdade, né? Exatamente, ele queria ser literalmente o dono da verdade. Aí fala sobre o processo e o juiz realmente ele entende que aquilo não é procedente. Se fosse no Brasil, eu tenho certeza que o cara ganhava alguma coisa. Então você vê a justiça nos Estados Unidos, você fala, pô, a justiça tem lógica. Funciona. Eu vi um pai chegou em casa e pegou o treinador abusando do filho. O treinador. O pai espancou o cara. Espancou o cara. Só não matou o cara porque o filho falou, não mata ele, não sei o que. Ele não matou o cara. E aí foi lá o delegado e tal, não sei o que. Pegou lá, não sei o que, e liberou o cara. E aí chegou a mídia ela é desonesta em todo lugar do mundo. Falou, pô, mas você não prendeu o cara?
Não, essa é a atitude que qualquer pai tem que ter. Você chega em casa e alguém tá abusando do seu filho, você vai fazer o quê? Pra mim é legítima defesa do Lógico, Tinha que lógico. o cara que tava abusando do filho. Né? E assim, se não for legítima defesa, é no mínimo excludente de licitude. Sim, Não óbvio. pode punir um cara desse. Mas só aqui no Brasil que a justiça é totalmente contrária. O Brasil é o seguinte, né? Quem recebe recompensa é o espertalhão, é o bandido, é o safado, é a pessoa de má fé. O honesto, trabalhador, decente, sempre vai se ferrar aqui. Eu fui, até já contei isso aí, eu fui almoçar porque eu tava ali perto, então era o lugar mais perto que tinha. Eu fui almoçar rápido ali na Praça Silva Romero, no Tatuapé. Sei, pô, pertinho. Lá tem uns dogão, food uns dogão. truck, Isso. Um dogão. Fui comer um negócio lá. Parei meu carro, coloquei um Zona Azul, já acho um absurdo isso. Isso, se um dia eu tiver poder, eu já vou fazer isso. Meu, qualquer Zona Azul na frente de um comércio tal, de um lanchonete que as pessoas, de uma padaria. Você tem uma Zona Azul na frente de uma padaria. Você tem que dar 30 minutos pro cara entrar, pegar o pão e sair. Perfeito. Sem pagar a Zona Azul. Senão você atrapalha, inclusive, o negócio da pessoa. Atrapalha mesmo. Entendeu? Então você tem que ter no próprio aplicativo, você vai comprar pão, você bota lá. 30 minutos pra eu comprar pão. Sabe que na Austrália tinha lá uma rua comercial cheia de restaurante e tal, e o governo colocou uns parquímetros abusivos. Sabe o que aconteceu? Faliu. Os comerciantes se juntaram pra contratar umas mocinhas de biquíni que ficavam lá colocando moedinha nos parquímetros. E aí o pessoal ainda fala, como é que o mercado ia prover segurança? Tá aí, o mercado proveu segurança contra o bandido estatal ali. Sim. Não, mas é um... Ainda deu emprego pras mocinhas. Aí eu parei, né? Parei o meu carro ali, coloquei o Zona Azul, fui ficar 30 minutos pra comer Já é difícil encontrar vaga ali, né? Já é difícil, mas tudo bem, parei e tal. Em 30 minutos que eu passei ali, aquele carro da CET com as 4 câmeras em cima passou 3 vezes. Pica-pau, pica-pau. Pica-pau. Ele passou 3 vezes em 30 minutos. Uma polícia não passou nenhuma vez. Tá? Se tivesse um assalto ali, não pegava. Mas o carro parado ali, pega. A polícia parou ali 3 vezes. Tá? 3 vezes. Agora, a primeira vez que eu vejo esse prefeito de São Paulo fazer alguma coisa que presta. Eu nunca vi o Ricardo Nunes fazer nada que presta. Primeira vez que eu vejo que ele tá usando inteligência artificial e câmera pra pegar criminoso. Aí me vem a Defensoria Pública e falou, não posso usar identificador do carnaval. Identificação de face pra pegar bandido no carnaval, porque o bandido tem direito a se divertir. Falei, acabou esse país. Esse país acabou. Uhum. E é a mesma defensoria que defendeu o uso de câmera na farda de todos os policiais. Então, ou seja, ela é sempre a favor do... A esquerda é coerente com o mal, cara. E outra coisa, o cara acha que o policial, ele só quer bater em pobre. Tá? Como se o policial fosse rico. Né? Como falar, a polícia é racista. Como se a maioria dos policiais não fossem negros. E também o policial, a maioria é tudo pobre também, né, pô? Né? Não tem policial rico, né? Isso. E, cara, e tem muita Se tiver coisa. oficial corrupto. E a lei, ela é injusta no Brasil. Então, e o policial vê isso. Às vezes, ele pega você lá com um detalhezinho, assim, sei lá, no teu carro, uma besteira, e fala, né? Fala, sei lá, pegou uma lanterna queimada. E fala assim, você não tem nada aqui e tal, eu vou te liberar, mas arruma essa lanterna. Né? Porque o importante é você instruir, né? Não é a multa. Mas parece que importante educar é só pra bandido. Pra cidadão que trabalha, o importante é sempre a multa. Então o policial, que às vezes uma besteira te aliviava, ele não pode mais com essa câmera. Qualquer coisa que pegar, ele tem que te multar. E é curioso que muitas vezes a polícia te multa, eles estando errado. Porque é normal a polícia pegar e falar, você tá com o pneu careca, te multa. Aí você olha o pneu da viatura, tá careca também. Ué. Porque o Estado não troca o pneu da viatura. Então você tem que cumprir todas as regras. Né? Por exemplo, você deve pegar metrô aqui em São Paulo, sei lá, algum momento. Né? Só tem uma linha de metrô, até onde eu sei, se não mudar outra, que você tem uma proteção. Né? Você tem toda uma proteção e a porta só abre quando o trem chega. Sim. Que é a linha amarela. Todas as outras linhas, até onde eu sei, se não mudaram, né? Ela não tem. Então a linha amarela, você tem uma proteção. Não dá pra eu empurrar uma pessoa e jogar na frente do trilho de trem, porque tá lá tudo protegido. Na hora que o trem para, a porta ali abre e aí você entra. Então você não consegue jogar... Se você quiser assassinar alguém ou quiser cometer suicídio, você não consegue. Por que só a linha amarela tem e as outras não tem? Porque ela é privada? Que é a única privada. Então, se você morrer numa empresa privada, o Estado cai em cima de você. Se você morrer em qualquer serviço estatal, dane-se você. Você que se dane. Então é sempre assim. Por exemplo, tá lá na legislação. Você pega a legislação de trânsito, você não pode liberar uma via se não tiver com as faixas pintadas, se não tiver tudo ok. Você tem um monte de via aí sem faixa pintada.
E o Estado não é multado. Agora, se eu tô com... Queimou uma lâmpada minha que eu nem vi, saí e queimou a lâmpada agora. Pronto, aí eu tomo uma multa. E eu nem vi. Não tem uma coisa... Se é coisas assim, se é um pneu careca, beleza, entendo. Mas é uma lâmpada queimada. Né? O É cara imprevisível, né? você tinha que chegar e falar assim, ó, vou fazer uma notificação. Você tem tantos dias pra você arrumar isso aí. Se te pegar de novo, tá? Beleza. Aí você tira, sei lá, tira uma foto, faz um vídeo mostrando o seu carro, a lâmpada funcionando e bota lá, envia. Hoje é tudo online e mostra. Tá? Mas não. Então, assim, é tanto absurdo, principalmente Detran. Detran é uma máquina de roubar dinheiro do cidadão. O Detran é uma máquina de roubar dinheiro do cidadão. Eu acho que não tem outro lugar no mundo que se leva tanto tempo e é tão caro pra se tirar uma habilitação. É uma indústria. E não, e sempre foi. E você tem tantos absurdos, como eu falei, quando inventaram essa porcaria desse CFC, que eu sou habilitado há séculos, aí eu fui lá renovar. Não, você tem que fazer um cursinho. Um curso de mecânica básica e de primeiros socorros. Eu falei, peraí, mas eu sou engenheiro. Você quer que eu, engenheiro, faça um curso de mecânica básica? O cara é. Eu falei, peraí, então quando vem um médico aqui, cirurgião plástico, cirurgião, sei lá, cardiovascular, você tá falando que esse médico, ele tem que fazer um curso de primeiros socorros. É isso que você tá me falando. E não tem nem... Isso, só por si só, de você ter que fazer esse curso, já é um absurdo. Porque é engraçado, né? Você lembra da época, não sei se vocês lembram, da época do kit de primeiros socorros? Lembra? Que é obrigatório. Então, eu tenho que fazer curso de primeiros socorros e eu tenho que ter um kit de primeiros socorros no carro. Foi assim no Brasil. Mas eu não sou médico. E eu tenho que salvar as pessoas. Mesmo sem ser médico. Agora, quando se fala de eu ter uma arma pra me defender, não, você não pode, porque você não é policial. Eu falei, peraí, mas eu salvar as pessoas eu posso, sem ser médico. Mas é o que eu falo, a esquerda ela é coerente. Muito. Ela sim. sempre vai estar do lado do mal e contrário à sua liberdade, sempre. Sim, sim. Tanto que eu lembro na época do Bolsonaro, né? Você vê, o Bolsonaro até começou bem, na minha opinião. Escolheu umas pessoas boas, né? Eu acho que o Moro fez um ótimo trabalho como juiz, ótimo, na minha opinião, e fez pra mim também tá fazendo um ótimo trabalho como ministro. Depois, como político, só fez besteira. Na minha opinião, no meu entender, não sou dessa área, talvez o Cocos possa falar muito melhor do que eu. Mas pra mim, como juiz, ele foi ótimo, como ministro, ele também foi muito bom. E vários outros ministros que o Bolsonaro escolheu tecnicamente. Ótimo, nunca tinha visto isso, né, na história do Brasil. E mesmo assim, como em 6 meses a educação do Brasil não virou a Alemanha, tava lá a Tabata Amaral, tava lá a Samia Bonfim, lá questionando, mas cadê? Por que a educação não melhorou? Agora a gente tá 2 anos no Brasil, que ninguém se conhece, tirando o Haddad, que todo mundo conhece, porque tá fazendo tanta merda que não tem como conhecer, os outros ministros ninguém sabe quem são. E nenhum tá fazendo nada. Me fala um ministro que fez alguma coisa até agora no Brasil. Nada. O dos direitos humanos que passou a mão na mulher lá. Mas você viu que Passou estão acabando com essa mulher agora. Porque ela denunciou. Porque aí que tá. Aí se a esquerda se protege, né? Assédio de esquerdista pode. O cara ser esquerdista, ele pode enfiar a mão debaixo da saia da mulher. Agora estão tentando destruir ela, que é a irmã da Marielle. Você viu que estão falando que ela tem funcionário fantasma, mas estão tentando destruir ela, porque ela denunciou esse cara. Então você que é mulher de esquerda, você não pode denunciar um agressor de esquerda, senão você se ferra. A esquerda tá... E eu acho maravilhoso a esquerda falar que a esquerda... Os esquerdistas falarem que eles defendem a mulher, sendo que o Lula já demitiu, já quase não colocou mulher pra ministro. Demitiu 3. E no lugar das 3 que ele demitiu, ele colocou homem. E agora ninguém tá chamando o Lula de machista. E agora a Samia Bonfim não fala nada. Que em 2 anos a gente não virou a Alemanha em educação. Agora a Tabata Amaral não fala nada. Agora é um silêncio total. A Tabata Amaral, que até onde eu sei, falaram que ela estaria processando o podcast aí, por causa das pessoas conversarem em podcast. Ô, louco. E processo na casa de R$1 milhão, tá? Oh, caramba. Por causa do quê? Porque, se não me engano, foi o... Eu esqueci o nome. É um deputado bolsonarista famoso até, esse cara, que foi num podcast, eu esqueci o nome. Esse cara até tá bastante em evidência aí. Ele foi num podcast e falou uma coisa que viralizou no Brasil inteiro por minha causa, que é a questão do QI. Né? E aí ele falou, aqui no Brasil você não pode falar a verdade. Você pode ser preso por falar a verdade, ou processado. Então, o que eu expliquei? Falei da questão do QI, né? Aí eu falei, né? Você tem, por exemplo, países da África, muitos países, aqui no Brasil você tem a média que é dada, a gente pode discutir isso, mas tudo bem. Se a gente for discutir a média no Brasil, vai ter que discutir do mundo todo, né? O que importa é a relação.
Então você tem a média de QI 83, era 87, caiu para 83, tá. Você tem países na África que tá na casa de 60 ou até 40. Por quê? Porque essa criança na África passa fome na primeira infância. Ela não come. A primeira infância, o seu primeiro ano de vida, é quanto mais o seu cérebro cresce proporcionalmente ao corpo. Se você passou fome no primeiro ano de vida, você não vai ter um bom desenvolvimento do cérebro. Aí imagina a coitada dessa criança na África. Imagina uma criança que passou fome todo o primeiro ano. Segundo ano, ele pegou poliomielite. Nem tem mais, não parece que voltou a ter um caso que até nisso aí o PT é bom pra voltar com doença que acabou, né? Que sumiu. Dengue. Dengue, nossa, explodiu. Agora não tem mais ninguém tatuando vacina no braço. Isso que eu tô achando estranho. Cadê o pessoal que tatuava vacina? Ninguém mais quer vacina agora, né? Então, como é? O que eu critiquei? Eu falei, a África é um continente extremamente importante. Você que gosta de história, ô Colgo, você sabe disso. Por que Roma... Por que teve todo o problema de Júlio César e Marco Antônio com Cleópatra? Eles precisavam da fertilidade das terras em volta do Nilo para alimentar o exército romano. Foi isso ou não foi isso? Então é um continente extremamente importante. É preciso investir na África, que é o que a China está fazendo. Os chineses não são burros. Eles estão investindo na África. Mas como é que esse africano, que essa criança africana, que passou fome no primeiro ano de idade, que pegou poliomielite com 2 anos, depois teve verme, depois teve cólera, como é que vai ser o desenvolvimento cerebral dessa criança? Como é que ela vai competir com o europeu? Como é que ela compete com o alemão? Como é que ela compete intelectualmente com o dinamarquês, com o norueguês? Ele não dá. Esse cara falou o óbvio, que você tem crianças, a média de QI é muito mais baixa em vários países da África, e processaram o cara por racismo. Onde está? Eu quero que alguém me explique onde está o racismo aí. Não existe, então, né, na verdade, até disseram que a Tabata Amaral tá no meio disso. Eu queria saber. Convidei ela, né? Tá convidada, Tabata, pra gente conversar no podcast. Queria que você explicasse isso. Né? Queria que você explicasse. Tem muita coisa pra você explicar, aliás, do teu namorado aí, gastando uma fortuna com propaganda, né? Vocês viajam juntos aí com o dinheiro do sei de quem. Tem muita coisa que você precisa... Você sumiu. Você era tão ativa no governo passado, você desapareceu. Polêmica, hein? Eu queria, né? É engraçado, porque é fácil ser oposição, né? Muito. É fácil você bater nos outros. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.